Olá, bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou Sheila Molchansky, eu sou psicóloga clínica e faço também alta performance esportiva há mais de 20 anos. Enfim, sou apaixonada pelo que eu faço. E aqui no meu canal do YouTube você vai encontrar dicas práticas de psicologia e muito conteúdo sobre leitura. O vídeo de hoje é sobre leitura. Para quem acha que eu só falo bem da leitura, hoje vai se surpreender. Hoje eu vou falar dos aspectos negativos, de coisas ruins, de coisas desastrosas, que inclusive eu passei por elas na vida. Ainda que eu seja uma leitora voraz e que eu ame ler. E se você ainda não sabe, eu tenho um clube de leitura terapêutico. Tá aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode entrar, você pode participar. É um clube incrível que funciona todas as quartas-feiras à noite pelo Google Meet e tem uma mensalidade, é um clube fechado. E eu leio toda semana e faço reflexões e provocações psicológicas que te levam ao desenvolvimento pessoal, que te levam ao autoconhecimento. É um trabalho incrível, é muito prazeroso e realmente as meninas falam, a gente sai como se fosse de uma sessão de terapia. O intuito é esse, a leitura ser apenas um caminho para levar ao desenvolvimento pessoal. Então, se você tiver vontade, vem ler comigo. Hoje, então, eu quero conversar um pouco sobre experiências ruins com a leitura. Muita gente me relata ter tido ou ainda ter experiências negativas, destrutivas, frustrantes com a leitura, e é verdade. E eu também tive. Mas não é por isso, gente, que a gente vai ficar de braços cruzados, ó vida ao azar, não vou ler e acabou. Eu acho que não. Como eu também falo para os meus pacientes, a gente pega uma dor, a gente pega um desconforto e a gente precisa desenvolvê-lo, precisa ver o que isso está contando para a gente, como a gente consegue lidar com essa informação para a gente desenvolver, não para a gente se afundar nesse desconforto. Se não fosse assim, eu não teria meu clube de leitura. Eu teria ficado mergulhado em experiências bem ruins que eu tive. Deixa eu contar algumas para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Vamos lá. Eu fui uma criança que eu li muito cedo. Eu aprendi a ler, inclusive, trabalhando com meu pai. Eu tinha 5 para 6 anos, morava em São Paulo, e meus pais faziam um trabalho voluntário num lugar bem afastado da onde a gente morava. Hoje é a Brasilândia, né? Com toda a infraestrutura que tem, mas antigamente, mas muito antigamente, tá, gente? Quase 50 anos. é, era um lugar muito desestruturado. E os meus pais faziam trabalho voluntário no posto de saúde. Meu pai é médico, minha mãe é psicóloga. Minha mãe ficava na parte da cozinha, dando assistência para as refeições que eram servidas para a população de sábado e domingo. E eu ficava com meu pai no consultório e na farmácia. Então, o que acontecia? Eu tinha o nome dos pacientes, eu tinha que chamar no corredor, trazer até a sala de atendimento, e aí eu também tinha que correr na farmácia e alcançar os remédios que ele tinha prescrito para aqueles pacientes poderem levar embora depois da consulta. Nem sempre tinha a farmacêutica, né? Então, ele me dava a receita. Gente, letra de médico. Calculo uma criança aprendendo a ler e ler ainda letra de médico, ainda que a letra do meu pai seja linda, tá? Pois eu vejo se a gente consegue editar e colocar aqui uma letra dele para vocês verem. É bem bonita a letra dele e eu fiz todo o esforço para puxar e puxei um pouquinho da letra dele. Então eu pegava essas receitas, corria na farmacinha, escalava lá as prateleiras e buscava os remédios, trazia para ele validava, né, para não entregar remédio errado para os pacientes. E pronto, e a vida seguia. Então eu aprendi a ler muito rápido, eu gosto de ler rápido, eu absorvo, eu uso alguns recursos de concentração também, tá? Para isso. Então, assim começou a leitura para mim, de uma maneira legal, desafiadora. Porém, quando a gente vai para a escola e tem algumas referências com alguns professores que parece que faltaram na aula da didática, aí a coisa começa a complicar, porque aí a leitura entra com uma marca muito forte de rendimento intelectual, nota, performance, e aí a coisa degringola, porque agora, no Brasil, começou-se a orientar uma leitura mais produtiva, uma leitura mais prazerosa, as maneiras da gente poder ler um livro e fichar, grifar, clipar, né? Uma série de recursos didáticos para
auxiliar na leitura, mas na minha época não era nada disso, era ler por ler e acabou, né? Se você entendia, entendia, se você não entendia, dançava. E eu dancei, muitas vezes eu dancei. Então, em algum momento eu comecei a decodificar a leitura com o sofrimento, com o desprazer. E durou bastante. E durou bastante. Então, quando vai chegando um pouco mais lá na frente, a gente acaba tendo que ler alguns livros que lembram um pouco daquele prazer pela leitura, mas ainda assim não era muito suficiente, porque a maioria dos livros que a gente tinha que ler na escola eram muito densos, muito chatos, muito pesados, né? Conteúdos assim que mesmo eu que tenho uma capacidade de abstração muito boa, eu tinha dificuldade, né? Então eu vim resgatar esse prazer da leitura já na adolescência, né? Em que eu já tinha um pouco mais de liberdade de escolher as leituras que eu queria fazer, eu já tinha um pouco mais de entendimento do tipo de leitura com a qual eu me identificava, né? Então, esse prazer começou a acontecer ali de volta, mas fora da escola. Eram leituras fora da escola que me despertavam interesse, eu ia lá, adquiria o livro, né? Sempre frequentei muito sebo também, então eu queria falar isso para vocês. Frequentem sebo, tem sebo online, eu compro direto o livro em sebo online, faço esse consumo consciente que é muito legal, troco, levo os meus, troco por outros, isso é uma delícia. E então foi aí na adolescência que eu voltei a ter um prazer muito grande pela leitura. Idade adulta, né? E agora com a maturidade, mais ainda, né? Porque realmente essa escolha pela leitura ela é muito legal. E o método, eu fui estudando métodos de leitura que pudessem ser mais prazerosos, para não ter esse desastre na leitura. Então eu me lembro uma época na adolescência, eu estudava numa escola muito difícil, em Campinas, e eu tinha vindo de uma outra escola cujo método era super decoreba, e essa escola era muito interpretativa, era muito subjetiva. Então, foi aquele choque intelectual, aquele choque cerebral muito grande. E lá a gente tinha aula de literatura, e era muito. Era uma aula muito fracionada. Então tinha literatura portuguesa, tinha literatura francesa, literatura portuguesa de Portugal, as referências mais antigas, assim. Nossa, gente, mas sofri, hein? Caramba, tinha que ler Lusíadas, né? Vaz de Camões, vocês têm ideia do que é isso? Literatura francesa, O Vermelho e o Negro, Julian de Sorel. Pelo amor, gente, eu lembro, é tão traumático que eu lembro, tá? Eu não entendia lufaz do que estava sendo falado ali em sala de aula. E tinha um professor de literatura, eu não consigo, apesar de ser altamente capacitada naquilo que eu faço, eu ainda não consigo catalogar o que era aquele professor, tá? Se ele ria puramente de sarcasmo, da minha dúvida, ou se ele ria mesmo de perversidade pura. Porque eu levantava a mão, eu era daquelas alunas que levantava a mão para tirar dúvida, eu não me conformava de não saber. E eu não tinha esse medo de, ai, que vergonha. Não, putz, eu tinha que entender, eu não queria tirar zero na prova. E, nossa, eu lembro daquele riso nervoso dele, aquele riso irônico, assim, sarcástico. Gente, aquilo foi extremamente traumático para mim. Eu lembro até o nome do professor, mas não vou contar aqui porque é antiético. Mas, enfim, foi muito ruim. Foi muito ruim, tá? O nosso autoconceito vai no pé e é horrível. Então, eu superei isso. Eu superei isso porque eu não acreditei que eu era só a dificuldade. Eu acreditei que aquilo era demais para mim naquele momento, para o meu cérebro, para aquela transição, e não desisti. Estou eu aqui hoje, levantando bandeira de uma psicologia muito ligada à leitura, porque a leitura associa muitos processos, ela acelera muito, ela faz várias caídas de ficha acontecerem, ela faz a gente olhar para dentro de maneiras muito legais, que não são também só as verbais, através da terapia, mas são aqueles momentos que meus pacientes estão em casa, então momentos de internalização, eles leem, eles anotam, eles me mandam mensagem. Eu leio, eu mando foto, print do trecho do livro para os meus pacientes, falo, olha, eu lembrei de você, lembrei daquela sessão, vê se faz sentido para você. Então, a leitura, ela tem esse papel muito, muito realizador
né, na minha profissão e na minha vida. Hoje eu quero mostrar para vocês o que é que nós estamos lendo no meu clube de leitura. Nós estamos apaixonadas pela Jornada da Heroína, de Maureen Murdoch, tá? Baita livro, A Busca da Mulher para se Conectar com o Feminino. Baita leitura, maravilhosa, inspiradora, faz a gente realmente olhar para dentro sem dor, tá? O que é mais legal é sem dor, tá? E o ano passado nós lemos 6 livros, né, no meu clube de leitura. Esse ano a gente começou com esse aqui. Cada livro gera em média uns 2, 3 meses, às vezes 4 de leitura. E eu não sei precisar porque a gente comenta muito, né? Então não é só ler, a gente lê, comenta, exercita, analisa, ri, chora, tudo isso daí junto. Então hoje eu quis trazer para vocês um pouco desse lado que não é legal mesmo, né? E queria falar para você que se você vive isso do desprazer, ou mesmo se você não tem a disciplina, ou mesmo se você nunca gostou, né? Tenta, se esforça, vale a pena. O livro sempre te traz alguma coisa, algum ganho existencial que você nunca vai perder, você nunca vai deixar para trás, viu? Então, se inspira um pouquinho na minha história. Me conta aqui também se você já teve alguma experiência ruim, né? Já falo de antemão que eu sinto muito, né? Mas me conta se você teve alguma experiência ruim, como você lidou, ou se você ainda não lidou, né? E se tiver vontade, vem participar do Ler Comigo. Vai ser um prazer receber cada um de vocês por aqui, tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo.